Graça e paz, queridos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, Projeto Alimentando Vidas. Nessa gravação de hoje, nessa mensagem de hoje, que aliás serão duas, essa é a primeira parte, nós teremos uma parte 2. Eu quero trazer para vocês o assunto sobre ceia. Em algumas denominações chamadas de Ceia do Senhor, em outras denominações como Santa Ceia, né? Mas o objetivo desse nosso papo aqui, nesse nosso papo informal, é quebrar alguns paradigmas, tirar algumas dúvidas que ao longo desses anos eu pude observar. Pessoas com receio de cear, né? Vamos falar um pouquinho sobre verdadeiramente o que é a ceia, essa representação, né? O pão cortadinho, o cálicezinho com suco de uva, né? E, enfim. Mas primeiro de tudo eu quero saber de vocês essa dúvida, né? Ou melhor, eu quero tirar essa dúvida de que, puxa, se eu cear em pecado, eu vou morrer, eu posso morrer. A Bíblia diz que eu vou estar ceando ou me alimentando para minha própria condenação. Então vamos lá, vamos entender o que verdadeiramente está em 1 Coríntios, no capítulo 11. Eu convido a vocês a me acompanharem. No caso, o nosso apóstolo Paulo traz uma série de informações. E vamos juntos então aqui, ok? No capítulo 11, né, em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 17, que é a ceia do Senhor, diz assim: entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio. Ou seja, ele estava dando uma bronca, ele estava dizendo, não vou elogiar vocês de forma alguma, né? Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Eita, que pancada, né? O que vocês estão fazendo mais faz mal do que bem, essas reuniões. Parece até que a gente já viu isso em algum lugar, né? Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio. Então ele fala que há divisões, né? Mas existe um lado que são opiniões diferentes, né? E assim, isso é possível, isso é até plausível, né? Opiniões diferentes. Mas aqui ele se refere a divisões de forma mais incisiva, né? Eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vós são aprovados. Vamos lá, essa aprovação, não existe relatividade nessa aprovação. Existem certas situações que o que é certo, o que é errado, né? Vamos lá? Vamos falar sobre algumas situações, né, do que é certo ou errado. Racismo é errado, né? Ser conivente com agressão a mulheres, por exemplo, é errado. Então não se tem uma dúvida sobre isso, sobre certas situações. Então existem certos momentos em que não tem como se ficar em cima do muro. O que é certo, o que é errado, ok? Então, quando aqui o apóstolo Paulo se refere àqueles que serão aprovados diante das suas atitudes, né? Mesmo tendo diferenças. E nós sabemos que nós somos seres humanos e vivemos muitas diferenças. Mas aquilo que é certo, tá? Muito bom. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Então observa, meu amado, ali era um jantar, era um almoço, enfim, era uma ceia. E ali as pessoas estavam reunidas para se alimentar. Haviam pessoas pobres, viúvas, crianças, velhos, pessoas doentes. Então havia um objetivo maior naquela congregação, naquela reunião, das pessoas serem beneficiadas, serem ajudadas, haver
realmente um entendimento de caridade, de se cuidar dos demais. Mas haviam aqueles que, olha aqui o que o apóstolo Paulo fala, vamos lá, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Então havia aqueles glutões, aqueles que se comiam tudo, passavam à frente das senhoras, passavam à frente das crianças, dos idosos, se alimentavam e enchiam a cara, se embriagavam. Então Paulo aqui está dando uma bronca generalizada, tá certo? Muito bom. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Olha onde que nível chegou. Por que você não vai fazer isso na sua casa? Você vem aqui para a congregação, onde nós estamos cuidando de pessoas idosas, pessoas que estão precisando dessa ceia. Vocês vêm para cá se embriagar, passa à frente de todo mundo e come igual um glutão. Vamos lá. Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. Olha bem, estava sendo incisivo. Vocês estão humilhando as pessoas que nada têm. Quem lhes direi? O que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Então, precisamos ver um texto e o contexto, tá? Vamos lá. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e aí ele repete toda aquela cena que aconteceu, né, durante a última ceia, junto com seus apóstolos, com seus discípulos, quando Jesus sabia que ia ser entregue, ia ser preso e na sequência vocês sabem tudo, ele foi crucificado, etc, etc. Muito bem. Tendo dado graças, o partiu e disse-lhe: Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Né? Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é da nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Muito bem. Então ele repetiu ele fez avivar na mente das pessoas toda uma cena de acontecimento, né? E ele relembrou. Muito bom. Portanto, agora vem aquela parte que todo mundo se apavora. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Tá? Ele estava chamando a atenção àqueles homens porque eles estavam brincando com a dignidade das pessoas que estavam ali, né? Brincando com a comunhão, que aliás nós vamos falar sobre isso, que é o que Cristo mais enfatizou. Não eram os elementos propriamente ditos, e sim a comunhão do que estava acontecendo ali. Façam isso em memória de mim. Toda vez que estiverem em comunhão, estejam juntos. Porque naquela celebração específica ali era a Páscoa. E o pão, o vinho, o azeite, aquelas coisas, aqueles elementos eram normais terem ali na mesa de Páscoa, né? Mas o que Cristo verdadeiramente enfatizou foi: mantenham-se unidos, estejam juntos, reúnam-se em memória de mim. E é isso que fica para nós, toda vez que nós nos reunirmos, tá certo? Mas vamos lá. E aí ele chama atenção para isso. Fazer de forma indigna, como se nada acontecesse. Beleza, eu vou aqui e tal, deixa eu passar à frente aqui desse pessoal. Então eles não sabiam nem o que estavam fazendo lá, eles queriam comer e beber, né? Se embriagar e ir embora, tá certo? Muito bom. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, né, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vós muitos fracos, doentes e vários dormiram. Vamos lá, vamos parar por aqui. O que acontece? Muitas pessoas adoecidas, né, com religiosidades, achando que basta você fazer um ritual e está tudo certo, é por aí, né, que aquele ritual é o suficiente, né? Mas hoje eu quero falar para vocês da maior ignorância que pode acontecer numa situação como essa. Eu ainda não falei propriamente sobre a ceia dentro da congregação, e isso vai ser o capítulo 2, né, a segunda parte dessa nossa
desse nosso vídeo curtinho, mas esse primeiro eu quero tratar em especial do fato de algumas pessoas terem me procurado assim, dito assim, irmão, pastor, eu não posso participar da ceia, porque eu posso morrer, tá? Caramba, a pessoa tem a imagem de que ele vai cair duro lá, duro e preto, e morrer, né, se ele estiver em pecado. Pergunto eu a você, qual de nós não está em pecado? Qual de nós, ao cear, né, estamos melhores do que o outro? Né? Essa é a primeira situação. Segunda situação, quando muitas das vezes eu percebi isso acontecer, eu estava numa administração, terminada a administração, haveria uma ceia, e aí ao servir, ao passar com a bandeja, com o pãozinho, com o vinho, o suquinho de uva, né? A pessoa simplesmente fala assim, não, obrigado, hoje não. E eu via isso acontecer, e vi diversas vezes isso acontecer. Hoje não. O que acontece? Na cabeça dessa pessoa, ela estava em pecado, né? Não sabia ela que todos nós ali dentro da congregação também estávamos. Porque não havia ninguém que não estivesse e não há ninguém que não esteja. Tá? Hoje o que nos garante a salvação é a graça, a misericórdia de Deus. Mas aquela pessoa entendeu que naquele dia ela não poderia e que ela poderia fazer algo que mudasse esse quadro. Muito bom. Eu quero dizer para você que não há nada que você possa fazer que mude um quadro. Para quem conhece o Rio de Janeiro, existe uma escadaria gigantesca com centenas de degraus lá na escadaria da Igreja da Penha. Mesmo que você suba de joelhos, e muitas pessoas fazem isso, eu vi isso acontecer no Rio de Janeiro, né, muitos devotos subirem de joelhos a escadaria da Penha, pagando uma promessa. Não há o que você possa fazer que já não tenha sido feito por mim e por você, por todos nós, na cruz do Calvário. Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Precisamos crer nisso, precisamos entender isso, tá? O que o apóstolo está se referindo aqui é que você tenha o discernimento, reconheça, tá? Mas não deixe cear. Não é esse o motivo, tá? Você não precisa deixar de cear, porque o que ocorre? Naqueles 30 dias, você não vai conseguir fazer nada que reverta um quadro da sua vida que já não tenha sido feito por Jesus. E outra, muitas pessoas pensam que Deus tem memória curta, que naqueles 30 dias ele vai se esquecer do seu pecado e nos próximos 30 aí sim você vai cear. Então, meu amado, minha amada, entenda isso, nessa primeira parte da nossa reflexão sobre ceia, tá? Não há nada que você possa fazer que reverta um quadro. Agora, assim, você, nesse determinado momento, examinar a sua vida, passar um filminho, ver como é que está a sua situação, né? Você quer estar em comunhão com os seus irmãos, porque parece que o Senhor diz assim, não, faça isso em memória de mim, mas façam comunhão comigo, mas esqueça seus irmãos. Não é assim, não é assim. Estejam todos juntos, em comunhão, tá? E na próxima reflexão, nós vamos falar sobre o local. Posso ou não posso ceiar em outro local que não seja dentro da congregação? Posso fazer só isso, só dentro da congregação? Eu preciso estar numa congregação? Sobre isso nós vamos falar na próxima reflexão nossa sobre ceia do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo e até a próxima.